Bom dia, boa tarde, pessoal, galera do nono ano. Hoje nós vamos estudar o assunto alelos letais. Os alelos letais, eles foram descobertos por um biólogo francês chamado Lucien Coenot. Coenot, ele realizou experimentos utilizando camundongos. Ele observou que em todos os cruzamentos que ele fez com camundongos cinzentos, o resultado da prole só apresentava indivíduos de pelagem cinzenta. Sendo assim, Coenot ele concluiu que os animais de pelagem cinzenta eram homozigotos recessivos. Lembram, galera, que quando eu falo em homozigoto, esse indivíduo vai apresentar os dois alelos com a mesma condição. No caso aqui, Coenot deduziu e concluiu que os camundongos cinzentos eles eram homozigotos recessivos. E aí nós vamos representar pelo genótipo Czinho. Em seguida, Coenot fez o cruzamento com indivíduos de pelagem amarela, chegando à conclusão que aqueles animais eram heterozigotos. Isso quer dizer que os camundongos amarelos tinham um alelo dominante e um alelo recessivo. Czinho. Com isso, Coenot chegou a descobrir que os cruzamentos apresentavam uma proporção fenotípica, que é aquilo que resulta e podemos observar a olho nu, diferente daquela proporção que a gente aprendeu lá na primeira lei de Mendel, que dizia o seguinte: cruzamentos com indivíduos heterozigotos, ou seja, aqueles que têm um alelo dominante e um alelo recessivo, terá uma probabilidade, uma proporção fenotípica de 3 indivíduos com a característica dominante para um indivíduo com a característica recessiva. Isso é o que nós temos como resultado quando cruzamos características dominantes entre indivíduos heterozigotos, lá na primeira lei de Mendel. Contudo, se tratando de alelos letais, a gente vai ter um resultado diferente. Como assim, professor? Vejam só. Vamos utilizar o quadro de Punnett aqui para demonstrar o que nós teremos com o cruzamento entre dois heterozigotos, pelagem amarela, e entendermos como Coenot chegou ao conhecimento desses alelos letais.
Então vejam só, aqui nós temos um alelo dominante, um alelo recessivo. Aqui também nós temos um alelo dominante, um alelo recessivo, não é? No quadro de Punnett, a gente sabe que precisamos cruzar cada alelo de cada par. Então eu vou cruzar o alelo dominante do macho com o alelo dominante da fêmea. Na sequência, o alelo dominante do macho com o alelo recessivo da fêmea, e o mesmo farei com esse segundo do macho com o primeiro da fêmea, o segundo do macho com o segundo da fêmea. Fazendo isso, nós teremos este com este, eu tenho Czão, Czão. Este com aquele, Czão, Czinho. Este com este, Czão, Czinho. Lembrando que este aqui é recessivo, tá? E este com este, Czinho, Czinho. Se pararmos para observar, a gente vai chegar à conclusão que esse indivíduo aqui e este são heterozigotos. Se são heterozigotos, eles vão ter a pelagem amarela, Czão, Czinho. Então, aqui eu tenho dois indivíduos Czão, Czinho. Apenas um indivíduo terá a característica homozigota recessiva, que é o Czinho, Czinho. São aqueles camundongos que terão a pelagem cinza. Contudo, professor, e este camarada aqui? O Czão, Czão. Gente, Coenot observou que este indivíduo, ele morre durante o desenvolvimento fetal. Isso implica dizer que o indivíduo homozigoto dominante, ele morre ainda na fase embrionária, ele não vai chegar a nascer. Isso faz com que toda a prole que apresenta uma característica influenciada por alelos letais terá uma proporção diferente daquela que nós teríamos na primeira lei de Mendel, que seria os 4 indivíduos. Excluindo um, logicamente, a probabilidade ela vai ser alterada, a proporção será alterada. Então, nós temos 2 indivíduos com a característica da pelagem amarela e apenas um com a pelagem cinzenta. Isso quer dizer que a nossa proporção fenotípica envolvendo alelos letais será de 2 indivíduos para 1. 2 indivíduos que apresentarão o alelo dominante para apenas um que será um homozigoto recessivo. Ok? Então, esta é a diferença na proporção fenotípica apresentada nos alelos letais. Ok? Agora, a gente deve entender que, além dos alelos letais, a gente também vai ouvir falar dos letais completos.
Esses alelos letais completos são aqueles que vão matar o indivíduo antes que ele atinja a sua idade reprodutiva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, pessoal, que aquele indivíduo que carrega um alelo letal completo, os alelos letais completos, ele vai a óbito antes da chamada maturidade sexual, reprodutiva. No caso, se fosse na espécie humana, esse indivíduo iria morrer antes da puberdade ser completada, tá ok? Além disso, a gente tem os chamados alelos semiletais, ok? São aqueles alelos que a pessoa vai carregar alguma anomalia, algum problema que vai ser evidente, mas que ele vai sobreviver, tá ok? Um exemplo é a acondroplastia, uma síndrome genética que afeta diretamente a ossificação das pessoas. Então, os ossos, eles não se calcificam, né, como deveriam, como deve ser calcificado. Então, são ossos mais frágeis. Já lá nos alelos completos, os letais completos, a gente tem como exemplo a fibrose cística, que é uma doença que vai afetar as glândulas exócrinas. E aí as pessoas irão produzir secreções que vão impedir o funcionamento adequado do organismo, ok? Isso aí vai fazer com que ele tenha dificuldade de levar oxigênio até os pulmões e uma série de outros problemas, como secreções grossas e pegajosas que vão dificultar o funcionamento do sistema digestório, ok? Mas a aula de hoje vai ser voltada para os alelos letais, que são aqueles que vai levar o indivíduo a óbito ainda na fase embrionária, ok? Agora vamos ver um exercício aqui, um probleminha, para que vocês possam entender melhor e auxiliar na resolução dos exercícios que eu irei deixar para vocês. Vamos lá. O exemplo diz o seguinte: camundongos homozigotos recessivos têm coloração cinzenta. Nesta hora, pessoal, a gente vai organizar os dados que o enunciado traz. Então, aqui na primeira parte, nós temos camundongos homozigotos recessivos. O que quer dizer isso? A gente sabe que o homozigoto recessivo vai ser aquele indivíduo que carrega os dois alelos representados pela letra minúscula. Ele é recessivo, sendo homozigoto, ambos serão recessivos. E aqui fica claro que ele vai ter a coloração cinzenta. Então, a gente vai aqui nos nossos dados, teremos a cor cinza, homozigoto recessivo. A gente vai representar pela letra C. Czinho, Czinho. Ok? Na sequência, a gente vai ter os heterozigotos são amarelos. Então, heterozigotos, quando a gente estudou lá o conceito,
Em genética, a gente aprendeu que os heterozigotos são aqueles indivíduos que vão carregar um alelo dominante e um alelo recessivo para uma determinada característica. No nosso caso aqui, ele está dizendo que são amarelos. Então, os indivíduos de pelagem amarela serão Czão, Czinho. Um alelo dominante, um alelo recessivo, heterozigoto. Tá ok? Na sequência, o enunciado traz: e os homozigotos dominantes. Quem são eles, professor Edson? O homozigoto dominante é aquele que carrega o alelo dominante, representado pela letra maiúscula. Se ele é homozigoto, ele vai ser Czão, Czão. E o que é que o enunciado diz que acontece com esse indivíduo? Eles morrem. Eles morrem. Tá? Se morrem, não há de nos preocuparmos se ele vai ser cinza ou amarelo, tá ok? Contudo, a gente sabe que a característica dominante, ela leva à morte, tá? Então, vamos continuar. Cruzando animais amarelos, resultou 120 descendentes. Então, nós temos aqui um cruzamento onde nós vamos ter 2 indivíduos amarelos. E o resultado será 120 descendentes. Então, esses ratos fizeram muito ratinhos, hein? Vamos lá. Fazendo o quadro de Punnett para facilitar. Então, nós vamos ter aqui o cruzamento com animais amarelos, tá? Onde é que eu tenho o meu amarelo? Czão, Czinho, não é? Então, aqui, Czão, Czinho, aqui, Czão, Czinho, tá? Onde a gente vai ter o macho e a fêmea representados aqui no quadro de Punnett, tá? Então, se eu cruzar este com este, eu vou ter Czão, Czão. Este com este, Czão, Czinho. Este com este, Czão, Czinho. E este com este, Czinho, Czinho. Olhando lá para a organização dos meus dados, eu vou observar que eu obtive um indivíduo Czinho, Czinho. Implica dizer que esse indivíduo ele é cinza. Eu vou ter 2 indivíduos Czão, Czinho, heterozigotos, que serão de pelagem amarela. E o que é que acontece com esse camarada aqui, Czão, Czão? Ele morre. Se ele morre, eu não vou contar com este indivíduo para o resultado da minha prole. Ele não vai entrar nos cálculos de proporção e probabilidade. Tá ok? Então vejam só. Com isso, eu vou observar que minha prole teve como resultado apenas 3 indivíduos. O enunciado, ele diz que esses indivíduos amarelos que cruzaram tiveram 120 camundongos, que são os descendentes.
Aí o enunciado pergunta: o número provável de descendentes cinzentos será de... Vejam só, gente. Para eu descobrir o valor correto, o que é que eu farei? Eu vou pegar 120, que é aqui o número da prole total, né? E vou dividir pelo número de indivíduos que eu tive na minha prole. Aqui no cruzamento. 1, 2, 3. 120 dividido por 3, 40, não é? Porque 40 vezes 3, 120, ok? Então, eu já sei que cada indivíduo daqui vai corresponder a 40 camundongos, tá? 40 camundongos. Se observarmos aqui, nós tivemos quantos indivíduos cinza? 1 vezes 40, 40. Quantos indivíduos neste cruzamento eu tive na cor amarela, que é o heterozigoto? 2 indivíduos. 2 vezes 40, eu vou ter aqui o somatório de 80. Ok? 40 com 40. 80. Então, quantos indivíduos prováveis serão na cor cinza? 40, pessoal. Resposta, letra B. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Leiam o material com paciência, com cuidado. Assistam a aula, que vocês irão, com certeza, conseguir resolver os exercícios. Até a próxima aula. Fiquem em paz, se cuidem. Grande abraço.